Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Cláudia Nara Maldaner, mestranda no programa de pós-graduação em Direito na Universidade de Caxias do Sul. E no dia de hoje, então, eu vou fazer a mediação dessa palestra, já partindo para o encerramento dessa nossa semana. O seminário Novos Direitos em Debate é uma iniciativa do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul e do curso de graduação em Direito, organizado pelos alunos da turma de Canela, do mestrado em Direito, coordenado pelos professores Ayrton Guilherme Berger Filho e Daniela de Oliveira Miranda. Saudamos e agradecemos a presença online de todos. O seminário Novos Direitos em Debate foi concebido a partir do reconhecimento da importância do debate e da reflexão sobre temas jurídicos emergentes, complexos e de caráter interdisciplinar, no intuito de possibilitar o encontro, ainda que virtual, entre pesquisadores da pós-graduação, discentes da graduação, profissionais e comunidade. A palestra desta manhã, intitulada Os riscos da falta de saneamento básico para o aquífero Guarani no Brasil, será apresentada pela aluna do mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul, Mariana Petri, advogada, bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialista em Direito Previdenciário pela Universidade Cândido Mendes. Participará, como debatedora, a aluna do mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul, Sabrina Schenkel, advogada, bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialista em Processo Civil pela Universidade de Caxias do Sul. Antes de passar a palavra à professora Daniela, que vai nos agraciar com a abertura desta palestra hoje pela manhã, iremos passar alguns breves recados. Então, como já de praxe, somente receberá o certificado o aluno inscrito. Para confirmar a presença, o aluno deve acessar o link que nós vamos deixar após a fala do palestrante. As perguntas, elas devem ser postadas, realizadas no chat. E os microfones, então, para o bom andamento dessa nossa palestra, devem permanecer desligados. Então, de pronto, passo a palavra à professora doutora Daniela de Oliveira Miranda, que vai fará a abertura dessa manhã de evento. Bom dia a todas e todos, uma grande honra estar aqui, participar desse evento, dizer que as palestras têm sido muito boas, eu tenho aprendido muito com vocês todos. Eu gostaria de cumprimentar a Cláudia Maldaner, que está apresentando hoje, fazendo a mediação, em especial a Mariana Petri, minha amiga, que vai falar sobre o risco da falta de saneamento básico para o aquífero Guarani no Brasil. Cumprimentar também a debatedora, minha grande amiga também, Sabrina Schenkel, e hoje nós estamos no nosso último dia, né? Então teremos mais um trabalho só à tarde, e eu não sei se eu vou estar na fala da tarde, então eu gostaria de agradecer profundamente o evento que vocês organizaram e parabenizá-los, né, por essa iniciativa tão importante para a Universidade de Caxias do Sul. Muito obrigada, boa palestra, Mariana. Obrigada, professora Daniela. Mariana, estamos com você a partir deste momento. Um bom dia a todos aqui presentes. Um bom dia, professora Daniela, professora Ayrton, que se fazem presentes também, que se faz presente aí também com a turma dele de mestrado, né, que acabou de nos avisar que iria entrar. Hoje a minha palestra, então, ela é um tema bem diferente do tema que eu tratei na segunda-feira, né, tema tratado na segunda-feira, então, referia-se a uma aposentadoria especial relacionada ao meio ambiente de trabalho, né. Hoje a temática é bem diferente, né, então, daquele tema, né. A palestra, então, de hoje surgiu, né, refere-se a um capítulo que eu e a minha colega Sabrina Schenkel realizamos, né, na disciplina de Ecologia, cursada no semestre passado, no mestrado com a professora Luciana Escuro, e ela surgiu a partir a ideia de escrever sobre o aquífero, surgiu a partir de um seminário que nós realizamos a respeito da água, né, água, biodiversidade e serviços ecossistêmicos.
como nós teríamos que escrever, então, um artigo, um capítulo ao final para a conclusão da disciplina, nós conversamos e resolvemos, então, escrever sobre um tema relevante, né, que é a questão dos recursos hídricos, e a Sabrina surgiu com a ideia de falar sobre a questão do saneamento básico do Brasil, que é uma situação bem relevante, né, e aliada, então, a esse nosso estudo sobre a água, nós resolvemos, né, fazer esse link, né, da água do aquífero com a questão do saneamento. E, então, surgiu a ideia de escrever sobre os riscos, né, que a falta de saneamento básico e a consciência ambiental podem trazer ao aquífero Guarani no Brasil. Depois disso, então, um capítulo, né, que a gente escreveu para a disciplina de ecologia e conjuntamente com a turma de mestrado, com a nossa turma, nós resolvemos lançar um e-book, né, com os temas estudados por toda a turma a respeito da temática ambiental e ecológica, né. E aí nós fizemos, então, o livro, que a gente vai passar o link depois aqui no chat para vocês, que tem temas muito relevantes em relação à matéria ambiental. Bom, dito isso, então, eu vou passar, então, ao meu tema propriamente dito, que é o aquífero Guarani. E só deixa eu mudar aqui para mim, passar alguns slides, né? Aqui, opa. Então, tá. Os riscos que a falta de saneamento básico e consciência ambiental trazem ao aquífero Guarani no Brasil. Num primeiro momento, então, eu vou iniciar tratando do aquífero propriamente dito, né, suas características, a sua localização, extensão, países que fazem parte, como ocorre a captação dessa água no aquífero. Após isso, nós iremos analisar, então, quais os riscos, né, que o aquífero corre no Brasil, que é a falta da consciência ambiental e a falta de saneamento básico, né, os riscos de contaminação do aquífero. E no final, então, eu vou trazer algumas soluções para isso e ações, né, que devem ser tomadas para evitar essa contaminação e preservar, né, essa reserva de água subterrânea tão importante, né, diante da situação de escassez hídrica que nós podemos viver aí no futuro. Então, o aquífero Guarani, ela é a maior reserva de água subterrânea da América do Sul, né, e uma das maiores do mundo. Ela está localizada, então, em solo brasileiro, como a gente pode ver ali no mapa, e está localizada abrange 8 estados brasileiros, né, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A sua área de maior concentração entre os estados brasileiros é no Mato Grosso do Sul, e seguido do Rio Grande do Sul, né? Ela tem 1,2 milhões de quilômetros quadrados a extensão, né? E abrange 4 países: Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Sendo que o Brasil detém a maior parte dessa reserva, né? 840 mil metros quadrados estão localizados em solo brasileiro, seguido depois da Argentina, Paraguai e Uruguai. Conforme eu falei, então, abrange esses 8 estados, né? 500 municípios fazem parte também da reserva, onde vivem 24 milhões de pessoas e 70 milhões de pessoas são influenciadas diretamente pelas águas do Guarani. A formação geológica, a captação da água se dá em função da formação geológica do solo, né, que é um solo poroso, né, e que depende, obviamente, do ciclo hidrológico, né, das águas das chuvas, das precipitações, e em função dessa porosidade do solo, dessa permeabilidade, né, a água infiltra e atinge, né, e é relevante, né, para a quantidade dessa água, né, do aquífero. Por isso é muito importante também, quando a gente fala do aquífero Guarani, a gente não pode pensar de maneira separada, né, sendo o aquífero, pensando que o aquífero, a reserva subterrânea é uma situação e a água superficial é outra situação.
Não, a gente tem que pensar de maneira conjunta, porque uma coisa pode influenciar na outra. Na época de estiagem, o aquífero fornece água para as águas superficiais, e nas épocas chuvosas ocorre o contrário, né? Então, os rios fornecem também água para a reserva. O sistema aquífero Guarani, ele é portador de água potável na sua maior parte, né? Na maior parte, então, a qualidade da água, ela é própria para consumo. E essa questão, então, ele é utilizado muito em municípios, em regiões de grande área populacional, onde a água superficial ela é imprópria para consumo. Então, ele é utilizado para consumo próprio, ele, como se trata de uma água potável, de qualidade, né? Ele é muito utilizado. E aqui a gente tem um grande problema, porque o que ocorre é que a contaminação pela falta de saneamento básico do aquífero, ele pode se dar, né, segundo estudos, ele se dá uma grande proporção nessas áreas onde não existe, né, o saneamento básico, onde não existe tratamento de esgoto. Então, isso ocorre muito nessas áreas de grande concentração populacional, onde justamente são as áreas onde que ele é muito utilizado para consumo. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que nesses locais é muito importante, além da gente conscientizar a população da importância da preservação, né, porque eles usam isso para consumo, também existe a questão das políticas públicas, né, da questão do saneamento básico, propriamente dito. Então, aqui eu já falei, utilizado como alternativa em locais em que a água superficial é imprópria para consumo. Os riscos, então, de contaminação, falta de consciência ambiental. O mau uso do solo, então, pode comprometer a qualidade da água da reserva, né? Medidas protetivas e de controle na exploração, bem como de atividades envolvidas nas áreas de recarga do aquífero, são muito importantes. As áreas de recarga do aquífero são as regiões onde a água impermeabiliza com maior facilidade, né? Que se chama esses locais onde, em função do solo, né? Que conforme eu comentei antes, mais poroso, mais fácil da água infiltrar. Então, essas áreas é muito importante haver um controle da ocupação desse solo, né, e a exploração, o que está sendo explorado em cima dessas áreas, para verificar o quão alto é o risco de contaminação nesses locais. Então, conhecer essas áreas de ocupação, dessas áreas de afloramento, onde é o maior risco de contaminação, é muito importante, né. O exemplo são áreas em que preponderam a atividade agrícola, né? É imprescindível a conscientização dos produtores rurais na aplicação de agrotóxicos e fertilizantes nessas áreas vulneráveis, através da orientação e da utilização correta e eficiente do uso desses agrotóxicos, né? A Embrapa tem feito tem feito um trabalho, né, com os produtores rurais, muito interessante para conscientizar, né, a questão da utilização, né, dos agrotóxicos e fertilizantes na produção agrícola, não só com o objetivo de proteção, não somente com esse intuito de proteger o recurso hídrico subterrâneo, mas também em razão do risco para a saúde humana, né, da aplicação dos agrotóxicos e fertilizantes. Mas isso, nesse estudo que nós realizamos, a gente verificou que é muito importante que haja, sim, uma conscientização dos produtores no sentido de aplicação desses produtos, porque com as precipitações, com a água das chuvas, o que acaba acontecendo é que esses agrotóxicos e fertilizantes acabam infiltrando no solo juntamente com essa água e acabam comprometendo, então, né, a qualidade da água do aquífero, né? Então, nesses locais, o risco de contaminação e da gente não ter uma água própria, né, de qualidade, é muito grande. As áreas de afloramento, recarga do aquífero, a gente pode ver aqui no mapa, né? Então, no estado, por exemplo, lá de Goiás, no Mato Grosso, né, e no Mato Grosso do Sul, né, são essas bordinhas verdes mais escuras, áreas de afloramento, e onde tem o verde são a área de confinamento, onde ele está
a grande concentração de água. Então, essas áreas de afloramento e recarga, que são a verde escura aí no mapa, esses locais, então, é muito importante se conhecer o que está sendo, com o intuito de preservar, é muito importante que se conheça o que está sendo explorado nesse solo, o que está sendo produzido, né? Olha, a gente traz exemplos ali que Goiás, por exemplo, tem o cultivo de milho e soja, o estado que tem o cultivo de milho e soja, então a gente tem que verificar se nessas áreas de afloramento o que está sendo produzido e se existe, né, a produção dessa atividade agrícola lá naquela área de afloramento no estado de Goiás, para justamente fazer aquilo que eu falei anteriormente, que é orientar esses produtores no uso, né, dos agrotóxicos e fertilizantes. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, cultivo de soja, Paraná, cultura de milho, e Santa Catarina, cultura de maçã, e Rio Grande do Sul, arroz. Então, é muito importante, então, a conscientização desses produtores na utilização, então, dos pesticidas. Os riscos de contaminação pela falta de saneamento básico, né? O grande risco no Brasil é que a gente tem uma falta de rede de coleta e tratamento de esgoto, isso é 39% da população, né? A gente são dados do IBGE, não possui, né, rede de coleta e tratamento de esgoto, que acaba acontecendo que nesses locais, né, a população se utiliza aí de sumidouros e fossas sépticas, e isso acaba contaminando também, né, a reserva, né, a reserva de água subterrânea. Então, no Brasil, ali eu coloquei 39% de todo o esgoto gerado não é coletado. A instalação de redes de esgoto pode evitar essa contaminação, mas isso não surte um efeito somente com instalações novas de rede de esgoto, porque a gente a situação é que a gente tem situações de redes muito antigas e deterioradas e o esgoto acaba vazando, né? As redes antigas, por exemplo, eram construídas de cobre, ferro, e isso acaba se corroendo e acaba vazando esgoto e contaminando o solo, e via de consequência, né, com a chuva, acaba comprometendo a qualidade da água da reserva. Conforme eu falei lá no início, a contaminação, então, ela se dá em maiores zonas de concentração populacional, como em favelas, assentamentos, por exemplo, em que existe as próprias famílias, né, elas acabam furando os poços e construindo as suas próprias fossas, muitas vezes próxima o poço desse sumidouro, dessas fossas sépticas, e isso acaba contaminando as águas do Guarani, né, as águas da reserva. E também a situação que eu e a Sabrina, nós comentamos, na época que a gente estava construindo o trabalho, o capítulo, foi em janeiro, e nós estávamos de férias, e eu até comentei com ela que essa questão também da perfuração de poços de maneira irregular, não existe uma regulamentação, existe, a Constituição Federal estabelece que é competência dos estados regular a questão dos recursos hídricos subterrâneos, né, e a gestão disso é feita pelos municípios, né, porque os municípios que são o responsável pelo uso do solo. Só que isso se dá, essa perfuração de poço artesiano se dá de uma maneira totalmente irregular. Conforme eu falei, eu estava escrevendo sobre o aquífero, e um vizinho meu na praia estava perfurando 4 poços no terreno dele. E aquilo me chamou a atenção, porque eu justamente estava escrevendo sobre o aquífero, e ele perfurou, né, o vizinho do meu condomínio, perfurando aqueles 4 poços, provavelmente sem autorização nenhuma, né. E ontem eu e a Sabrina conversamos, inclusive depois ela vai tratar sobre isso, que vai ser matéria da dissertação dela, responsabilidade civil do condomínio pelos danos causados em área de preservação permanente, ela pode falar um pouquinho mais. E ela falou sobre isso, sobre também a responsabilidade do condomínio em permitir que sejam perfurados esses poços, porque, né, culpa em vigilando, né, que se chama responsabilidade civil, e de verificar que está havendo essa perfuração irregular, provavelmente, sem autorização, né, e ele também, em função dessa
dessa questão da competência municipal. O condomínio, então, ele simplesmente fecha os olhos e permite que haja essa perfuração pelo proprietário lá do terreno, mas também, talvez, haja aí uma responsabilidade por parte, né, desses condomínios, porque o que se vê hoje é que existe, sim, perfuração de poço artesiano sem nenhuma regulamentação. No nosso capítulo, a gente fala ali que aproximadamente são perfurados 10 mil poços por ano, mas isso é apenas uma suposição, porque efetivamente o conhecimento desse número a gente não tem, né? Porque acontece muito essa perfuração sem autorização. Então, aqui eu trago duas imagens, né, onde a questão da falta de saneamento, que aqui é uma imagem de um assentamento, onde tem lixo, enfim. Quero mostrar aqui que uma favela, onde tem um maior número de concentração de pessoas, em que não existe tratamento de esgoto, em que existe esgoto a céu aberto, então aqui chove, provavelmente com essa situação, acaba contaminando as águas da reserva. E aqui também uma imagem, então, de um sistema de encanamento aí que é antigo e que mostra a corrosão, né, do material que era utilizado. Então, aqui eu trago umas breves considerações, né, de ações que nós concluímos, né, no capítulo, no sentido de o que fazer e quais ações devem ser tomadas com o objetivo de preservar esse recurso, considerando principalmente a crise hídrica que a gente já está vivendo, né, no planeta, e a importância, quais são as medidas que devem ser tomadas, né, as soluções para preservar essa reserva. Então, existem necessidades, né, de ações concretas relacionadas à legislação e normas específicas de utilização racional do sistema aquífero Guarani. É justamente aquilo que eu tinha falado antes, que a Constituição Federal é a responsável pela Constituição Federal, né, determina, então, que os estados são responsáveis pela legislação das reservas de água subterrânea, e os municípios em função da utilização ali, a utilização do solo, que tem a gestão dessas autorizações, mas que isso, na prática, não é eficaz. Né? Existe a necessidade também de uma implantação de uma rede integrada de monitoramento entre os países que integram o reservatório, com trocas de informações. No nosso trabalho, então, a gente, inclusive, teve um estudo realizado entre 2013 e 2006, entre que os quatro países, né, um projeto de desenvolvimento sustentável do sistema, em que os 4 países se reuniram e verificaram realmente isso que a gente trata no trabalho, que é a falta de saneamento básico, a consciência ambiental, e somada a desperdício, mudanças climáticas, isso pode levar, sim, à diminuição do reservatório e comprometer, né, a qualidade da água, privando, então, essas pessoas, as futuras gerações de utilizar, né, esse recurso. Esse estudo, então, foi de grande importância, foi um marco técnico, né, e legal, institucional, para que se coordenem, né, ações integradas, compartilhadas entre os países, para preservar, porque tem que pensar, quando a gente fala em preservar o sistema, a gente fala em preservar ele de uma forma global, né, como um todo, preservar, assim como eu falei, ele se concentra numa área grande, então a gente tem que pensar em preservar no todo ele, porque não basta só a gente pensar de maneira local, obviamente que sim, tem que se pensar de forma local também, mas existe a necessidade da integração desses países de regular a forma de exploração, a forma o controle, né, dessas áreas de afloramento, como eu falei, o que está se produzindo nesses locais, enfim. Então, existe a necessidade que seja implantado ações nesse sentido. A contaminação do aquífero dela deve ser analisada sob 2 aspectos, né? Primeiro, pela grande capacidade de armazenamento de água no reservatório, até porque garante o abastecimento de cidades e a irrigação.
E o segundo, em razão que é imprescindível, né, diante da crise hídrica que nós estamos vivendo, podemos viver, né, para o futuro ainda. Então, a gente tem que analisar sob esse viés. O primeiro passo, então, é importante, que é muito importante a gente conscientizar a população, né, para compreender a situação hídrica do planeta, né, a questão da importância da água e que a gente realmente está vivendo uma crise. E o maior problema, né, que a gente, segundo o estudo que nós fizemos, é a falta de consciência da sociedade e dos próprios gestores, né, sobre a vulnerabilidade desse recurso e aliado, né, ao descaso dos governantes em relação a esse problema. Porque, conforme eu falei, essa falta de regulamentação também acaba gerando esse descontrole, né. Os gestores também não se conscientizam dessa crise que nós estamos vivendo. Então, conscientizando a sociedade e os governantes, o sistema deixará de ser apenas um reservatório subterrâneo e vai se tornar um integrante fundamental ao recurso hídrico, né, para as futuras gerações. A conscientização, conforme eu falei, dos produtores rurais sobre os riscos de contaminação nas áreas de vulnerabilidade da reserva é muito importante, e eu já referi, né, que a Embrapa tem feito um trabalho nesse sentido, né, para conscientizar eles da quantidade, né, desses fertilizantes e agrotóxicos que eles têm utilizado, e até porque eles não têm a consciência da quantidade que deve ser utilizado considerando a eficácia, né, até na disciplina, me recordo da professora Luciana, nós conversamos sobre isso, sobre a quantidade. Na época ela disse que grande parte dos produtores rurais, eles não têm a consciência do quão necessário é o agrotóxico naquela determinada atividade. Normalmente eles utilizam agrotóxico em excesso, né, e porque não falta uma conscientização, falta uma orientação por parte dos órgãos, né, que tratam da matéria. O comprometimento também da falta de saneamento é necessária a implementação de políticas públicas eficientes, né. O primeiro passo em qualquer urbanização seria, então, a elaboração dos planos diretores e de saneamento básico, com uma instalação prévia de rede de esgoto. Mas só isso não é o suficiente, né, porque as redes antigas, conforme eu comentei anteriormente, também prejudicam. Então, deveria haver uma substituição dessas redes antigas, né? Isso deveria ser priorizado para evitar essa contaminação por essas redes que já não contêm o esgoto de maneira eficaz, né? Mas na medida que isso extravasa e acaba danificando, comprometendo a qualidade da água nesses locais. Então, por fim, né, eu encerro aqui a minha explanação sobre esse estudo realizado, dizendo então que com uma frase, né, que o desconhecimento gera falta de atenção. Por essa razão, é necessário tornar o recurso hídrico mais visível para sua boa gestão. Primeiro, é necessário conhecer o recurso para depois protegê-lo. Então, eu encerro aqui dizendo que é muito importante a gente conscientizar a população, né, da importância dessa reserva de água, que ela será muito útil, né, para as nossas futuras gerações, em razão da crise hídrica que nós estamos vivendo. Passo a palavra agora à Cláudia para passar a debatedora. Muito obrigada, Mariana, tema super importante. Então, vamos agora a nossa colega Sabrina, que vai fazer as considerações, vai debater, e depois estamos abertos a perguntas que podem ser postadas no chat ao lado. Bom dia a todos, professores, colegas, graduandos. Mariana, parabéns pela palestra, né? Eu acho que de suma importância. Quando nós começamos o curso de mestrado com essa matéria de ecologia,
e realmente foi um choque na visão do estudante de direito, assim, a gente não teve nada vinculado ao direito e um choque ecológico. Acho que foi, não sei se foi proposital da universidade, mas fez bem, pelo menos para mim, assim, sair um pouco daquela visão sistêmica de normas, leis, processos e ir direto para o ecológico mesmo, ainda mais com a professora que nós tivemos, que é uma grande professora. Eu vou colocar ali no chat para vocês o link que foi a base do nosso estudo, tá, de água. Disponibilizei ali para quem quiser acessar. Ele é extremamente didático, tá? O relatório temático, tá? E sumário para tomadores de decisão, água, biodiversidade, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano no Brasil. Ele serviu de suporte para vários dos nossos capítulos do livro que a Mariana comentou, né? Até ontem teve de polinização, o nosso foi sobre água, e com muitos dados técnicos, assim, de uma forma extremamente didática, até para trabalhar em escolas, né? Quem quiser trabalhar, desde o ensino fundamental, tem muita informação ali, e informação importante. Falado sobre isso, entra a questão do saneamento, né? Eu lembrei aqui da palestra da Semana do Meio Ambiente do Dr. Max Roberto Guazelli, né, promotor de justiça em Gramado, onde ele falou sobre essa questão do saneamento e salientou, assim, a importância do saneamento, né, e os investimentos dos órgãos públicos. Ele começou a palestra dele falando um pouquinho sobre parte teórica, né, citou o Robert Alex, né, que a gente está estudando esse semestre, o livro dele, as teorias dos direitos fundamentais, o direito às ações estatais positivas, né, que ele refere no livro, o dever do Estado dessas ações positivas de se abster e de proteger, né, e como o Estado tem falhado nessa questão do saneamento. É tão simples e, ao mesmo tempo, extremamente carente a nossa região como um todo, o Brasil como um todo, nessa questão do saneamento, né? O Dr. Max comentou que nesse período de pandemia que Gramado ficou, assim, realmente por mais de 30 dias isolado só com a população local, sem o veranista, sem o turista, com os hotéis, restaurantes fechados. Eles foram medir a qualidade da água dos riachos da cidade, inclusive daquela cascata, eu não me recordo o nome, mas que fica bem no centro ali, quem desce o vale que pode visitar, e foi impressionante a melhora na qualidade da água, de uma água que eles já davam como um riacho perdido, né, e que voltou a ter condições de uso, de banho, etc., né. Então, ele diz que isso demonstra, né, o quanto que é jogado não só de esgoto, do esgoto que a gente trata mesmo de banheiro, mas assim, a água de lavar a mão, o descarte de óleo, de gordura dos restaurantes, tudo isso, de modo a afetar, ir para riachos e afetar o aquífero, que é que foi objeto do nosso estudo. Outra questão, né, a questão dos poços, que a Mariana falou, que realmente nos chama atenção, né, que hoje eu desconheço alguém que tem um poço artesiano com licença, sendo bem franca. No meu condomínio da praia são 400 e poucos lotes, todas as casas têm poços, eles são perfurados na obra, já para serem usados na construção, e eu desconheço que tenham licença, né, e que tenha sido fiscalizado em algum momento essa licença. E aí entra, assim, não só o uso dessa água, mas o risco principal que esse poço vá levar material e contaminar o nosso lençol freático e o aquífero. A Mariana comentou ali um pouquinho da minha tese, da minha pesquisa de dissertação, que é justamente tentar ver essa questão da responsabilidade dos condomínios e se podem vir a responder ou não por essa omissão na fiscalização. Se a gente pensar que um condomínio, para mim levantar uma casa, ele vai exigir a licença, ele vai exigir toda a documentação, né? Mas para esse poço não, ele vira as costas para isso, ele regulamenta dentro de um condomínio a velocidade dos carros,
ele regulamenta o horário de silêncio, o barulho, mas as questões ambientais ocorridas na propriedade privada, ele vira as costas, né? Então, por que não incluir nas convenções de condomínio, no estatuto e na fiscalização, a questão ambiental na área privativa? Enfim, estou iniciando minha pesquisa. Mas eu gostaria de parabenizar mais uma vez Mariana. Eu acho que, assim, essa questão do saneamento e do aquífero estão diretamente relacionadas, tem muito a evoluir. Eu acho que parte da questão da educação, que a gente já falou na Semana do Meio Ambiente, falou essa semana, a educação ambiental, assim como a questão da educação de carros, do uso de cinto de segurança, talvez essa questão de educação da importância da água, a importância do saneamento, a importância do descarte do lixo de forma correta, tem para agregar, né, ao meio ambiente. Então, eu devolvo a palavra para a Cláudia, a nossa cerimonialista, para ver se tem alguma pergunta, enfim, e parabenizar a todos pelo evento. Muito obrigada, Mariana, muito obrigada, Sabrina. Até o presente momento a gente não tem nenhuma pergunta, mas eu até gostaria de fazer algumas considerações das consequências, né, da falta de saneamento básico. Aí, enfim, né, a gente vai pesquisar quando a gente vê o tema da palestra. Eu acabei pesquisando porque é um tema que eu particularmente me interessa bastante. E aí, claro, né, quando a gente busca, o principal fator que a gente vê da falta de saneamento são as doenças, né, o agravamento das epidemias em várias situações. A poluição e tal. E aí, uma situação que me chamou muita atenção foi os problemas escolares. Então, teve uma pesquisa da Universidade de São Paulo que o quanto a falta de saneamento básico afeta o rendimento escolar. Aí eles chegaram à seguinte conclusão, que se tiver aumento de 1% do acesso de saneamento básico da população, vai reduzir em 0,12% a taxa de abandono escolar e vai diminuir em 0,31% a taxa de distorção de idade e série, né, que é a repetência, que a gente agora quase nem se repete mais, né, mas enfim. E a outra situação que me chamou bastante atenção é a desvalorização do turismo. Aí a gente acha que a questão do saneamento está longe de nós, né? E nós percebemos que não. Se a gente pegar a cidade de Gramado, até o Dr. Max muito bem colocou lá na Semana do Meio Ambiente, e ele tem uma briga muito grande com a questão do saneamento básico, é que Gramado, quando a cidade está muito lotada, e isso a gente consegue ver nas ruas principais ali da cidade. E a outra questão são as praias de Santa Catarina, né? Aí tem um estudo também que fala sobre a desvalorização do turismo do Brasil em decorrência da falta de saneamento básico. Então, era só algumas considerações. O professor Ayrton gostaria de fazer também algumas considerações. Posso? Sim, claro. Na verdade, agora tu tocou nessa questão da saúde pública, né? Inclusive, quando a gente fez o estudo e conversamos, né, Sabrina, entre nós, a questão do saneamento básico está diretamente ligada, né, com a saúde pública. Se nós tivéssemos essa preocupação, né, com saneamento básico, nós evitaríamos, inclusive, esses problemas de saúde pública, né, que nós temos no país, essas doenças, por exemplo. Hoje não é mais comum, mas nem sei, nunca mais ouvi falar, mas a cólera, por exemplo, né, que era diretamente, né, relacionada à questão do esgoto, mas é bem nesse ponto que tu chegou, assim. Então, havendo políticas públicas eficientes em relação a isso, a gente evitaria vários problemas, né? A questão do aquífero propriamente dita é uma questão que, claro, eu falei ali, a situação das favelas, mas, por exemplo, as populações nas favelas não existe uma responsabilidade da população, mas sim dos nossos gestores públicos que não implementam, né, políticas públicas eficientes nesse sentido, né? Então, só esse adendo que eu gostaria de fazer. Isso para complementar o que tu comentaste, Mariana, eu tinha anotado os dados aqui, esqueci que o Dr. Max citou, eu coloquei o link da palestra dele ali para quem quiser assistir, que é muito boa. A Corsã, acho que foi o ano de 2016, arrecadava em média 20 milhões em Gramado e investia 1 milhão. Né? Então tá aí uma grande distorção, quer dizer, e a briga dele ali, ele fala do case da ação civil pública,
contra a Corsã, a briga que ele teve em Gramado, por isso da palestra interessante assistir, que muito válido, assim, o Ministério Público efetivo, lutando, brigando para que a Corsã trouxesse esse investimento e deixasse ele na cidade, em saneamento, tá? Então, isso para complementar o que nós... Na realidade, em Gramado eu até acompanhei de perto, porque eu morava lá até há pouco tempo, né? Ainda vou aos finais de semana. A briga é que a Corsã arrecada seja implementado em saneamento lá. E o Gramado está pagando um preço muito caro pela essa falta de investimento da Corsã. Tanto é que hoje, quem conhece os pontos turísticos mais naturais, cachoeiras, rios lá, em dias que a cidade está lotada, é perceptível. Então, quando tu olha uma cidade como Gramado e tu vê que não tem saneamento básico, o que esperar de outras cidades, né? E mesma coisa para Santa Catarina, né? Pega a época de grande movimentação lá, tem várias praias que são impróprias para banho em decorrência da falta de saneamento básico. Então, é um preço que a gente vai pagar muito caro logo ali na frente. Professor Ayrton, bom dia. Agora, lhe vendo, e passo a palavra para o senhor. Obrigado. Peço desculpas que eu entrei um pouco depois, eu estava finalizando a aula da disciplina. Professor, o seu som está com ruído. Está com ruído? Não tem muito o que fazer. Continua com ruído? Sim, senhor. Então, me aguardem que eu... Então, o professor Ayrton vai fazer algumas considerações, só deu um probleminha técnico, ele já está retornando à sala. Isso, eu acho que voltou melhor o som. Tá bom agora, professor. Porque, mas o Meet faz dessas, né? Parabenizar a palestra da Mariana e vocês novamente, cumprimentar todos os presentes na nossa sala virtual. E o tema é super importante e para aqueles que têm interesse em fazer o mestrado, né? Para aqueles que não chegaram a estudar a fundo esse tema, nós temos uma disciplina com o professor Juliano Jimenez, que é um engenheiro, né? Isso é uma coisa bem interessante. Direito dos recursos hídricos é um engenheiro que trabalha essa disciplina. Então, ele trabalha primeiro toda a parte de técnica, né? Em relação à questão dos recursos hídricos, depois avança na parte da legislação. Esse tema é um tema legal porque a gente trabalha no que a gente chama de governança multinível, né? Veja bem, nós temos, tanto no horizontal quanto no vertical, vocês vão entender bem. Tanto nós temos as relações, eu estou falando de aquífero, locais, então do município de Canela, em relação a saneamento básico, né? Que envolve abastecimento de água, que envolve esgotamento sanitário, e envolve também, falando em abastecimento de água, as outorgas para o uso da água, né, que não são concedidas pelo município, e sim pelo Estado. Aí nós vamos para outro ente federativo, né, vamos para o Estado, aí, multinível, local, gestão do abastecimento da água, mas a outorga da água, para o uso da água, é estadual, do subterrâneo, porque na nossa Constituição, as águas subterrâneas, elas têm a competência para a gestão das águas subterrâneas, etc., é da União, titularidade da União, né? Mas nós estamos no aquífero Guarani, então nós estamos falando de um bem, já é considerado um bem juridicamente, digamos assim, considerado, porque já tem um tratado internacional, o acordo do aquífero, entre os países aqui do Mercosul, Brasil, Uruguai, Argentina, e, se não me engano, o Paraguai também, né? Aí nós temos uma outra relação, que é uma relação entre o Brasil e os outros países. Só para vocês terem uma noção da complexidade. E aí nós temos a legislação de recursos hídricos, que é a política nacional, a 9433 de 95, 97, sempre trocou, tá? 97. Nós temos um conjunto de resoluções que envolvem a Agência Nacional de Águas, que regulam. Nós temos resoluções e normas do Ministério da Saúde, da qualidade da água, potabilidade da água, né? Nós temos o plano diretor municipal, nós temos a legislação municipal, nós temos os órgãos. Então, a gestão das águas, tem a questão das bacias hidrográficas, a gestão das águas pela lei 9433 por bacia, que eu acho que é uma coisa inovadora do sistema
jurídico brasileiro, né? Quando se trata de gestão de água, você não trata por município, você trata por bacia hidrográfica, que é uma unidade de gestão. Por exemplo, Canela está em 2 bacias hidrográficas, né? Canela está tanto do rio... Me ajudem, que vocês estão daí. O rio Caí... Não, o rio é o São Leopoldo ali, o Rio dos Sinos. Paranhana. O Paranhana e os Sinos. O Paranhana que depois desemboca nos Sinos. É isso aí. Então tem 2 bacias. Tem o Paranhana e Sinos, e tem pro lado de Caxias ali, que é o rio... É o Caí. As águas banham o rio Caí, então. Como Caxias, a UX, a Universidade de Caxias do Sul, por exemplo, a reitoria, a Casa Rosada, o prédio rosa da UX ali, ele divide, é sério, 2 bacias hidrográficas ali, bem naquela área, né? E temos a do rio Taquariantas e do rio que banha Bento Gonçalves ali, a bacia do Taquariantas e a bacia... Poxa, agora me esqueci, mas enfim, divide também, né? 2 bacias, tá? Então tem toda essa complexidade de gestão pública, de governança, de participação dos atores, tá? Uma coisa que ninguém sabe, o que poucos sabem, a gestão da água tem que ser o mais democrática possível. Uma outra coisa que pouca gente sabe, nós sabemos, nós somos estudiosos da matéria, de direito, etc., que o direito a saneamento básico está vinculado aos direitos fundamentais, né? Claro que são, como vocês sabem também, o Estado ele tem um dever, então, uma prestação positiva para a garantia de direitos fundamentais, né? Então, um direito de segunda dimensão, um direito social a ter o acesso à água potável, água em quantidade, qualidade, e também ao saneamento básico. Pelo fato de viver na cidade, já deve-se ter uma estrutura, uma infraestrutura de saneamento, né? Que é um problema. O Brasil é um país que tem um déficit de saneamento absurdo. Inclusive, deveria ser encarado como digamos assim, um possível motor de desenvolvimento. Agora, com essa questão do corona, está sendo muito discutido isso, né? O Brasil, as pessoas estão enxergando que, como todos têm que lavar, tem que ficar em casa, tem que lavar a mão, tem que ter cuidados de higiene básicos, né? A mídia, de uma hora para outra, resolveu perceber, né, que nós temos déficits seríssimos de saneamento básico no Brasil, né? Coisa muito séria. Então, isso aí, por si só, essa questão do saneamento básico já seria um motor de desenvolvimento, né, de geração de emprego, etc., de investimento, né? E aí uma crítica, talvez, a políticas anteriores, né, o próprio PAC, o investimento que foi feito em estádios de futebol e não foi feito em saneamento, né? Aqui parece que eu estou chovendo no molhado, estou dizendo coisas que todo mundo já sabe, todo mundo já falou, mas é fato, né? O investimento em saneamento básico, ele reduz o investimento em saúde, né? Você tem menos doenças por veiculação hídrica, né? Ao mesmo tempo que tem proteção dos mananciais de água, no momento presente, em quantidade e qualidade, e também a proteção dos nossos aquíferos, né? Mas essa questão da perfuração de poços, ela tem legislação, existe a outorga e licença para isso, né? É algo muito sério. De tempos em tempos, o Ministério Público e os órgãos ambientais fazem operações, né, para fiscalizar essas atividades. Tem muita atividade irregular, né? Ultimamente, os órgãos ambientais e o Ministério Público têm buscado fiscalizar as empresas que fazem a perfuração. É muito difícil você saber quais são as casas, onde tem, então vai na empresa, né? E mesmo assim tem dificuldades muito grandes, né? Um poço artesiano é um perigo, né? Um poço artesiano, professor, abandonado é pior ainda. Só deixa eu fazer um adendo. Na Diga-me. verdade, o que a gente falou que não é que não exista legislação e regulamentação, o que falta é a fiscalização. Perfeito, né? A gente tratou, na verdade, inclusive no nosso capítulo, é que não existe fiscalização eficaz, né? E aí a gente chegou ali na questão dos condomínios, enfim, mas não é fiscalizado, como o senhor falou, é difícil as residências aí, inúmeras casas perfurando, como vão fiscalizar as casas, mas as empresas que fazem esse serviço poderiam ser fiscalizadas, né? Aí é que tá, então não existe a fiscalização, regulamentação, a gente entendeu que sim, que existe,
tá? Só a fiscalização que não. Então, e é um problema, ele é um problema coletivo, né? Então, afeta a todos. E só é interessante comentar com vocês a evolução da legislação de águas. As primeiras leis de recursos hídricos do Brasil, que é o nosso Código de Águas, a preocupação era muito focada num direito privado, era um direito civil das águas, com algumas questões de direito público e de usos coletivos, né? Muito mais focada no uso econômico da água, no sentido estrito. Então, com o tempo, o que acaba ocorrendo é que a gestão de recursos hídricos ela entra na legislação, a preocupação de gestão de um bem público, a nossa Constituição recepciona isso, né? Os estados legislam, a União legisla, e hoje nós temos uma realidade que a Mariana comentou, que é o seguinte: existe um conjunto de legislações, existe todo um aparato de gestão que não está funcionando, por falta de vontade política, evidentemente, por má versação de recursos, por escolhas políticas, mas também por uma dificuldade em fiscalização, e muita gente não tem a menor preocupação no momento em que faz um poço artesiano. Eu tenho um conjunto de regras, eu não cheguei a estudar a fundo quais são as regras, porque é uma coisa mais técnica, né? Mas há um conjunto de cuidados que se tem quando se abre um poço artesiano. Mas imaginem um poço artesiano de 600, 500, 300 metros de profundidade, aberto, o que ele representa de risco quando ele está inutilizado, quando para o aquífero, né? Uma entrada de contaminação, de material que pode contaminar. Existem situações em que é necessário você ter um poço artesiano e outras que não é. Por exemplo, se você tem abastecimento público de água, tem uma rede de água, você não precisa botar um poço artesiano. Se você está numa região que tem escassez de água e que quer produzir fruta, por exemplo, e não tem outro acesso à água, e tem água em abundância no lençol freático, por que não utilizar? Né? Mas pensem bem, quando se está acessando a água no subterrâneo, não se está acessando um bem de ninguém, não é res nullius, né? É um bem de uso comum também. Que a água, os recursos hídricos também são um bem de uso comum. Né? Isso vem de acordo com o que está na Constituição, o que está na legislação de recursos hídricos, a 9433, e de uma própria interpretação a partir da forma com que deve ser conduzido o sistema de recursos hídricos. É interessante, nós temos Sistema Nacional de Recursos Hídricos, Sistema Estadual de Recursos Hídricos, nós temos a legislação local. Então, é uma legislação sistemática, ela é organizada para que exista acesso para a sociedade em quantidade e qualidade. Não adianta ter muita água e não ter qualidade, né? E não adianta ter qualidade e não ter quantidade, a escassez da água. Existe todo um sistema, e vocês no mestrado vão estudar com o Juliano isso, todo um conjunto de normas bastante complexas para regular a questão do uso da água. Agora, imagine isso potencializado para subterrâneo, imagine isso potencializado município, estado e plano internacional. Então, parabéns pela apresentação. Essa parte de explicar o que é o aquífero e quais são os riscos é o principal, que as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem o que é um aquífero, né? O aquífero não é uma caverna que tem um rio passando por baixo da gente, não, né? A nossa geologia local, ela as rochas, elas são porosas, né? Então, por esse motivo, tem galerias subterrâneas, evidentemente que tem. Por esse motivo, como se fosse uma esponja, ela conserva a água, né? Uma imagem parecida com a do aquífero é quando o pessoal vai comprar vaso de planta e tem aquele, eu não sei dizer o que é aquilo, mas é um material que você coloca a água e a água fica condensada ali, não recordo o nome daquilo. Vaso irrigável. Acho que é aquilo ali. Ou você pegar um tijolo mais poroso, tem tijolos que são mais porosos, e que ele retém aquela água. Né? Então, não é algo assim tão simples de a gente entender, de explicar, mas uma perfuração sem um cuidado, e pior ainda, né, abandonada depois, é um risco imenso para o aquífero. Né, chamada recarga do aquífero. Porque quando você faz uma recarga do aquífero, né, ela passa por um filtro. A água do aquífero, a princípio, tem uma qualidade muito boa.
ela passa por um filtro, né? E essa questão dos poços artesianos é um risco, é um passivo ambiental em muitos lugares, tá? Era só esse comentário que eu ia. Muito obrigada, professor. A princípio, a gente não tem mais perguntas, mas aí a colega colocou aqui, a Michele colocou no chat uma consideração no que diz respeito à cidade de Brasília, e que hoje lá em Brasília, na cidade satélite, em algumas áreas entre a população mais carente, onde não chega água, algumas famílias ainda fazem o poço artesiano, ela faz uma consideração. E aí o Marcelo Soares Almeida, ele inicialmente parabeniza a apresentação da Mariana, e Canela guarda muita semelhança com Gramado, especialmente sobre a falta de saneamento, tratamento de esgoto, água tratada. Há uma ação civil pública suspendendo a cobrança pelo tratamento de esgoto que não é realizado pela concessionária. Uma ação penal contra a Corsã, só me perdi aqui, já com sentença condenando-a pelo crime de poluição. Tais taques com o município de Canela sobre esse tema. Enfim, a expectativa é de que ainda este ano o tratamento de esgoto alcance um percentual de 40%, que é baixo, né? Eu lembro que, agora eu não recordo quem falava, né? Mas tinha que o não investimento do setor público no que tange ao saneamento básico se dá em decorrência que saneamento básico ninguém vê, né? Politicamente falando, né? Que é melhor construir asfaltos e outras coisas que as pessoas enxergam do que propriamente o investimento público no saneamento básico. Então, acredito que não temos mais perguntas. Mariana, alguma consideração? Cláudia, eu não tenho, eu acho que nós poderíamos, alguém disponibilizou o link do nosso livro ali no chat, para ficar para o pessoal que tá nos ouvindo aí hoje? Hoje não. Porque eu mencionei o livro, a Sabrina também mencionou, né? E eu acho que seria interessante nós disponibilizarmos o link do livro para quem tiver interesse aí em lê-lo. O link para presenças, alguém pediu também, eu acho que já foi disponibilizado. Já foi disponibilizado, professor. O link disponibiliza novamente, que depois, às vezes, o aluno perde o sinal, alguma coisa assim. Olha, saiu ali o link do livro. Recomendo, muito bom. Parabéns, olha, a publicação de um livro é algo importante. A divulgação científica, importante também, em tempos de pandemia, que sejam livros, né, que sejam livros eletrônicos e também gratuitos, né? Isso é uma coisa importante. Temas de vanguarda. Parabenizo vocês que seguem pesquisando e seguem escrevendo também, né? Artigos para revistas, livros, etc. Tá? E então hoje de tarde nós teremos a palestra com o Ariel, né? Que é da primeira turma do curso de Direito em Canela. E eu substituí a professora Remi na época, acho que o Ariel é da primeira turma, se não me engano. E o Ariel era um aluno, se destacou, trabalha junto com o Ícaro no escritório, se não me engano, né, Ícaro? Um tema muito interessante, teoria da decisão. Né? Eu acho que aí faz o fechamento de tudo que a gente discutiu aqui nas nossas palestras aí. Perfeito, professor. Então, partindo para o encerramento, como o professor Ayrton já antecipou, lembramos a todos que a próxima palestra, hoje à tarde, também encerramento dessa semana de Novos Direitos, será hoje, às 17 horas, com o tema Teoria da Decisão. A Universidade de Caxias do Sul, enquanto instituição comunitária, assume seu papel na democratização e produção do conhecimento útil à sociedade, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional e com a qualidade de vida da população. Agradecemos a presença online de todos. Informo que o link da presença fica um pouco, mais uma meia hora aberto, então, se os senhores quiserem, quem não conseguiu, aí vai ter tempo suficiente. Bom dia a todos. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença, parabéns, Mariana, mais uma vez. Bom dia a todos, obrigada pela presença, até às 17 horas.